aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, repita comigo, vivificará também o meu corpo mortal por meio do seu Espírito, que em mim habita. O que significa vivificar? O que significa vivificar? Eu gostaria que vocês dessem um aplauso para minha esposa. Se Paulo está dizendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo tem poder para vivificar o nosso corpo, está dizendo, essa vida sua precisa ser uma vida liderada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós convertemos não se convertendo. Aí não tem como o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Porque ele só age na vida daqueles que deixam. Ele não força amizade. Ele não força a barra. Essa é a questão. Ele é muito sensível. Eu tive um pastor muito usado por Deus, chamado Benedito Rodrigues da Cunha. Um homem, pastor de muita oração, de muita consagração. E ele tinha algumas coisas peculiares que a gente não entendia na época. Algumas coisas eu entendo dele agora. E dia de culto como esse, ninguém conseguia falar com ele. Ele consagrava o dia todo, buscando o Senhor. Se alguém chegava na casa dele, ele não recebia. Quando ele chegava na igreja, ele não andava no meio do povo. Ele ia para o gabinete dele, até a hora de começar o culto. E eram cultos, irmãos, que poderoso. E um dia ele teve uma visão a respeito do Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo seria como uma bala que saía do chão. Não, o Espírito Santo, uma teia de aranha. Saiu uma bala, como uma bala do chão, muito poderosa, com muita velocidade. E tinha uma teia, tipo teia de aranha, que essa bala, ela alcançava essa teia de aranha, mas não conseguia transpor. Ela era muito forte, muito potente, essa bala. Mas o Espírito Santo de Deus, com a sua sensibilidade, ele conseguia segurar aquela bala, deter aquela bala, e ela não ultrapassar. E ele ensinava para nós. O Espírito Santo de Deus, ele é muito poderoso, mas ele é também muito sensível. 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 Ele está aqui agora, você sente essa sensibilidade? Se ele falar contigo alguma coisa hoje, nesse lugar, não resista. Obedeça. 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 Porque ele colocou essa palavra no meu espírito. Porque ele sabe como você está aqui nessa noite. Você está desesperadamente precisando de uma direção. E ninguém tem essa direção para você, exceto o Espírito Santo. Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Olha que interessante. Porque eu habito num corpo carnal, eu tenho que fazer a vontade da minha? Paulo está dizendo, esclarecendo para nós, você se sente devedor, né? Você se sente devedor à sua carne. Porque parece que ela que te leva para o seu trabalho. Porque parece que é ela que te dá essa beleza aparente. Parece que é ela que te dá essa força. Parece que é ela que te faz viver lendo engano. O apóstolo Paulo está dizendo, você não deve dever nada à carne. Mas você deve ouvir
a voz no seu interior desse que está aí dentro de você. É por isso que muitos não se deixam convencer do pecado. É por isso que muitos não conseguem alcançar níveis sobrenatural espiritualmente. Porque a dimensão que ele vive é alma e é corpo. E tanta necessidade que se procura, tanta necessidade que aparentemente tem, que parece que nós nunca vamos sair dessa terra. É impressionante. É impressionante. Quanto mais tempo a gente vive sobre essa terra, mais nós nos apegamos a essa terra. Paulo está mudando esse conceito da igreja de Roma, porque a igreja de Roma era uma igreja muito poderosa. Se tinha uma igreja que tinha influência, era Roma. E ele diz: vós não são devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificastes o efeito do corpo, certamente vivereis. Verso 14. Aqui eu gostaria que vocês lessem comigo. Ele conclui até esse versículo que eu separei, dizendo: 1, 2, 3. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são... Presta bem atenção. Na palavra de Deus não tem confusão. Vamos imaginar esse versículo ao contrário? Veja bem. A palavra de Deus diz assim: se Deus é por nós, poderoso, não é? Vamos falar ao contrário agora? Se Deus é contra nós, quem será por nós? É forte isso, não é? Agora, vamos ler nessa dimensão esse versículo ao contrário. Alguém consegue? Tem pessoas inteligentes no nosso meio, amém? Vamos aplaudir essas pessoas que tiveram coragem? Mas eu queria assim, alto e bom tom. Quem poderia ler para mim alto e bom tom isso aí? Do jeito que alguém falou. Alguém? Lê, alto e forte. Vai lá, 1, 2, 3... Você está entendendo isso? A condicional para ser filho de Deus é qual? A condicional de ser filho de Deus é qual? É forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque vai ser o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está cuidando da igreja, preparando a igreja para o grande dia. Você sabia que a Bíblia diz que nós vamos ter sinais da vida do Senhor Jesus? Sim ou não? Mas nem todos vão discernir os finais dos tempos, porque vai ser pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz: o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Então, presta bem atenção. Todas as vezes que eu e você fomos naturais, você pode viver? Pode. Você quer viver? Viva. Mas você não terá nenhum relacionamento com as coisas espirituais. Essa é a lei divina. Essa é a lei divina. Isso, irmãos, está gerando um problema seríssimo sobre a terra em todos os aspectos. A terra está gemendo, irmão, de tantas ações que os homens têm tido sem a direção de Deus. O verso 15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez, diga comigo, outra vez, atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clama, Abba, Pai.
verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos. Quem é filho de Deus aqui? E por que você acha que você é filho de Deus? Porque o Espírito testifica em você. Porque o Espírito testifica em você que você é filho de Deus. Quem tem certeza que se Jesus vier hoje, vier agora, você vai para o céu? Quem tem certeza, levanta a mão. Quem não tem, não levanta. Quem tem certeza? Você está vendo quantas pessoas? Não, estão sendo sinceros. Estão sendo sinceros. Se você não tem, levantou, você não está sendo sincero. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Porque Paulo está dizendo que testifica que nós somos filhos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele negão ali que está com aquele menino ali, você acha que ele tem alguma coisa que pareça comigo? Por quê? Ai, graças a Deus. Eu achei que você ia falar por causa da cor. Foi bem demais. Porque tem DNA, irmão. Você precisa entender que você tem o DNA de Deus. O DNA de Deus, você não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida que você é filho de Deus. As pessoas estão arrebentando de maneira almática, porque precisa de uma validação, precisa de uma curtida no Facebook, precisa de uma lembrança de alguém miseravelmente. Enquanto o Espírito que está dentro dela está dizendo, você não precisa disso, filho. Você não precisa disso, filha. Eu falo com você que você é filho, filha de Deus. Só os filhos e as filhas de Deus aplaudam o Senhor. Aleluia! É essa convicção que você precisa ter. Que você realmente aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e tu recebeste o selo do Espírito, foste selado. Fala para o seu irmão, foste selado, foste selado, foste selado, foste selado, foste selado. Eu amo quando eu vejo aquela embalagem aqui, aquela máquina que suga os produtos e o plástico gruda. Eu acho lindo aquilo ali. É o vácuo. O Espírito Santo, ele está no nosso vácuo. Sério, irmãos? Eu falei assim, nossa, o negócio aqui não vai contaminar, não vai ter sujeira. Eu acho legal, eu acho higiênico isso. Hã? Gente, que coisa maravilhosa. Nós fomos nos Estados Unidos esses dias, e a gente preocupado com a mala, né? Com o peso da mala. E a Luciene pesava dela. É a mais pesada da Luciene. E a Vitória vinha atrás, né? A minha era mais simples, irmão. A mais comum. Irmãos, eu amo aquelas malas que você abre o zíper assim e ela cresce. Eu amo aquela mala. Eu adoro essa mala. Eu só não gosto dela quando chega no balcão das empresas, irmão. E a gente está ali pensando, né, o que a gente ia fazer. Aí alguém teve uma ideia brilhante. Tem lá no Walmart, tem uma bombinha e um plástico que você compra. Ai, pai, aí vou na internet, YouTube. Aí pegou a bombinha, comprou a embalagem e sugou, irmão. Que coisa linda. Meu Deus do céu, mas deu tanto espaço na mala. Eu falei assim, eu quero 3 bombas dessas. Eu quero 3. Por que eu fiquei alegre, irmão? Porque teve o vácuo. Removeu o vácuo. Diga assim, o Espírito Santo está no meu vácuo hoje. E esse peso, essa tonelada que está nas suas costas, ela vai embora hoje, em nome de Jesus. Você vai deixar essa bagagem toda aqui no altar hoje.
Você, diga para o seu irmão, você precisa liberar essa bagagem aí, ó. Está dando excesso de bagagem, excesso de bagagem. Tem pessoas que estão andando de cócora, ó, de cócora, igual a mulher encurvada. É sério, irmão. E sabe qual que é o preço do excesso de bagagem? Cada uma delas? Dependendo da mala, $400, $300. Sério. E acontecia que as mulheres falavam assim: amor, pai, parece que a sua tem espaço, a minha não tem mais espaço. Sabe por que você está decepcionada com a igreja? Sabe por que você está decepcionada com pastores, com liderança? É porque você está com excesso de bagagem e você está querendo distribuir o excesso da sua bagagem na bagagem do outro. E na bagagem dele não cabe mais. Ele já tem a demanda dele. Não faça isso. Às vezes você faz isso com o seu marido, às vezes você faz isso com a sua esposa, às vezes você faz isso com seus filhos, você faz isso com seus pais, faz isso com seu patrão, faz isso com seus empregados. É porque o excesso é seu. Começa a remover os excessos, começa a remover. Só deixa na bagagem o que você vai precisar, o que você vai usar. Eu lembro, irmãos, agora eu lembrei de você. Eu comprei uma camisa do Pavão, irmão. Achei ela bonita na hora. Usei uma vez. A camisa do Pavão está lá. Eu vou mexer nas... Como se dissesse assim: ei, você não vai me usar? Eu disse: não, Pavão, passou. A senhora gostou, né? O que eu quero dizer com isso? Tem coisa na sua vida que você pegou achando que você ia precisar, mas você não está precisando mais. Está na hora de você remover isso aí. Remove isso hoje. Sabe que o que o Senhor Jesus fala lá em João, João, por gentileza, João 4:14. Eu já gostaria, hoje, pela graça do Espírito Santo, eu vou deixar 20 minutos sobrando. Igreja, fica de pé. Joga a cadeira. Irmãos, é sério, esses irmãos aqui da igreja. É muito sério. Eu estou de olho em cada um deles. Irmãos, não é do muito falar que nós seremos ouvidos. Mas eu gostaria de encerrar com esse texto aqui. Presta bem atenção. Eu estava na introdução. Mas olha o que está escrito em... Eu louvo ao Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Tem um livro muito bacana chamado Tributo ao Espírito Santo. João 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Está escrito assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro não significa uma pessoa diferente, mas uma pessoa igual. Outro, pode subir, Ministério de Louvor. Outro Consolador. Podem tocar essa última canção aí, Tu és, amém? A fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, você quer uma promessa melhor do que essa, pastor Alexandre, com tudo que o senhor passou? O Espírito Santo viu tudo, pastor. Ele viu tudo. Ele acompanhou todas as suas angústias, todos os ataques, porque Ele está dentro de você. E talvez você só não tenha tomado o caminho errado, porque Ele disse: não, segura, espera. Eu falei coisas aqui que eu não tinha preparado. Teve uma pessoa essa semana, ele é dono daquele espiga de milho lá do lado do campo do Vila ali, o Roberto, setor universitário.
E ele sempre, é lá que nós compramos o nosso caldo. A última vez que eu estive no restaurante dele, foi no último dia da nossa imersão aqui, no mês de março. Março, abril, maio, 2 meses que eu ia lá. Isso aqui está voltado para o ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu decidi ir lá. 12 meses que eu não ia lá. Eu decidi ir. Cheguei lá, ele se aproximou rindo, alegre. Ele falou assim: pastor, sou brincadeira, hein? Eu falei assim: o que foi, Roberto? Aí ele foi atender alguém, daqui a pouco ele voltou, ele falou assim: pastor, aconteceu um negócio aqui interessante, que uma missionária esteve aqui no restaurante, e ela, não querendo se identificar, ela foi e comprou uma pamonha, e depois me chamou no canto e disse assim: olha, Deus mandou dizer para o senhor, isso foi na terça-feira. No sábado, Deus tinha falado com a missionária a respeito dele. Mas a missionária, esperando confirmação, só foi na terça. E ela falou para mim que Deus estava tirando uma serpente aqui de dentro do meu estabelecimento e mandou que eu vigiasse. Eu falei assim: ela te pediu alguma oferta? Ela te pediu algum dinheiro? Ela te pediu comida, alguma coisa? Eu falei assim: não, pastor. Muito pelo contrário. Ela não queria demonstrar que ela era uma missionária. Ela esperou um momento exato para poder falar comigo. Eu falei assim: mas o que isso aí tem a ver comigo? Ele é uma pessoa que tem alguns vícios, algumas coisas. E ele disse assim: não, é porque eu falei com Deus para mandar o meu pastor Luiz vir aqui. Eu falei assim: Roberto, engraçado, você fica fazendo essas orações aí, eu tenho que vir aqui, sem querer vir aqui, Roberto? Eu disse: senta aqui. Você está percebendo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida? Porque teve um dia que nós estávamos lá e a Luciene não conhecia ele, nós fomos, e ele saiu de nós para ir poder fumar. Ele fuma muito, 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 muito. E aí a Luciene foi atrás dele e falou assim: amor. Aí a Luciene foi lá, liberou uma palavra sobre ele. Ele guardou aquilo. Por que eu estou trazendo? Eu queria que ele viesse aqui, não deu, porque o restaurante está aberto. Ele não frequenta essa igreja. O que eu quero dizer com essa história? O que eu fui fazer naquele lugar, naquela hora, sem eu querer ir? É porque eu estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nem sempre o que você quer fazer, você vai fazer. Mas tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você faça, você só vai fazer se você aceitar Ele guiar você. E é exatamente isso que a igreja de Roma estava se perdendo. É porque era uma igreja poderosa, potente, tinha autoridade, desfrutava de grandes favores de Deus. E nós somos assim. Quando nós estamos bem financeiramente, quando nós temos esse profissional, para que Deus? Para que direção? Está dando tudo certo, está tudo legal. Muitas vezes, nós nos equivocamos com relação a isso. João 14, 16. E eu rogarei o Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em... Eu li mais ou menos 3 versículos, no mínimo, se eu estiver enganado. E 3 deles diz: em vós, em vós, em vós, em vós, em vós, em vós. Tem resultado na sua vida ainda que você não está vendo, porque você ainda não aceitou ser liderado pelo Espírito Santo de Deus. E ser liderado pelo Espírito Santo de Deus nunca será do seu jeito, nunca será do meu jeito. Mas é um caminho que é bom, é um caminho que é perfeito,
e é um caminho que é agradável. Eu quero orar com aqueles que querem ser guiados pelo Espírito Santo, que realmente tem coragem, precisa ter coragem, porque se Ele for te guiar, muitas coisas vai sair da sua vida. Agora, do contrário, outras coisas também chegarão na sua vida. Qual que você quer escolher? A decisão que você está tomando ou a decisão que o Espírito Santo de Deus deseja tomar para você? Tem muita diferença. As nossas igrejas do Brasil, elas estão super, hiper, power, lotadas. Nunca se viu igrejas tão cheias no nosso Brasil. Mas espiritualmente estamos muito rasos. O nosso nível espiritual está pífio, raso. E o Espírito Santo de Deus deseja mudar isso. E a principal maneira dele mudar isso é sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando Jesus estava prestes a ascender-se aos céus, Atos capítulo 1, capítulo 2, a preocupação bateu no coração. O texto diz que eles ficaram angustiados, temerosos, porque Jesus disse: é necessário que eu vá. Mas ele disse: não se preocupa, eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Um dos nomes do Espírito Santo é consolo. Ele é consolo. E antes da missão que Jesus daria a eles, disse: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto desça o poder do Espírito Santo. Você não vai ver em Mateus, Marcos, Lucas e João nenhum milagre dos apóstolos, dos discípulos. O primeiro milagre acontece exatamente logo depois. Atos capítulo 3. E Pedro e João arrumam um problema seríssimo com aqueles doutores da lei. Mas uma coisa está escrito lá no capítulo 3, que Pedro e João eram cheios do Espírito Santo. E a grande conclusão daqueles homens intelectuais, e que eles declararam com as vossas próprias bocas, disseram: eles têm alguma coisa diferente. Eles conhecem a Jesus Cristo. Eles andaram com Jesus. Eles sabem o que está fazendo. Porque um dos maiores questionamentos era: por que eles curaram aquele homem? Tem coisa na sua vida que só vai mudar depois que o Espírito Santo de Deus for o seu guia. Eu quero orar com aqueles que realmente querem ser liderado pelo Espírito Santo. Talvez você está colhendo consequências drásticas. Talvez você está colhendo consequências terríveis da sua vida até o dia de hoje. Até o dia que você não deixou o Espírito Santo de Deus te guiar. Mas a partir de hoje, você vai falar para você mesmo: alguma coisa mudou na minha vida, porque você deixou o Espírito Santo de Deus te guiar. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, por favor. O Espírito Santo de Deus quer guiar a sua vida. Ele tem o poder de guiar você. Ele é o poder de Deus para guiar nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Ele vai
vai derramar. Ele é essa água. Ele é essa fonte. Não quero mais buscar em outras fontes. Ele é a fonte. Ele é o rio. Ele é o rio. Beba, 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 beba desse rio. Beba dessa fonte. Ela é inesgotável. Porque a minha alma esperou. Eu quero chamar os obreiros para nos ajudar, por favor. Há um rio que flui. O rio do Espírito. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Deixa fluir, deixa fluir. Deixa, Espírito de Deus, flua, de um rio. Que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Recebe esse rio, recebe essa fonte. Vai, Senhor, venha guiar, venha Espírito Santo, venha favorecer aqueles que querem do teu rio, beba do rio de Deus, beba da presença, vai, derrama, Senhor, derrama sobre a tua igreja, derrama sobre o teu povo, derrama, Senhor, flua, o rio da presença, o rio do poder de Deus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. Se você não precisa de outras fontes, a fonte, o rio de Deus. Aqui voltar pra minha sede saciar. Sacia, receba de Deus. Porque a minha alma esperou. A fonte Ele tem mais. Há um rio da presença, o rio do mover, o rio da glória. Recebe mais de Deus, flua, vai, Senhor, libera, Deus, libera sobre o teu povo, tu tens interesse. Xaracandaramacomeregaça, Orabachou de Cantaramamá. pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar.
está aqui, o autor da vida está aqui. És o dom de Deus, o Messias. Que presença maravilhosa, Salvador. presença poderosa.